Tudo bem, Hugo? Bem, Miguel, tudo bem, Ivan? Oi, Yara. Oi, tudo bom, compa? Vou botar os nomes aqui. Porque aí você traz, eu vi que você separou também alguns assuntos relacionados ao Lula lá na África do Sul. Aí só trazer esses dois, traz um, depois traz outro, que eu peço para o comentar. Pois é, aproveita a presença do Hugo para falar sobre o BRICS, né? Falar sobre essa passagem do Lula pela África do Sul, nessa reunião aí do bloco, né? E o presidente Lula fez alguns discursos hoje, né? E, inclusive, a gente publicou na Fórum uma matéria agora há pouco que a Yara fez sobre uma fala bem interessante do Lula, que ele volta a criticar o que ele chama de neocolonialismo verde, né? Partindo para cima aí de uma interpretação do que seria um imperialismo de países ricos, né? Contra os países do sul global, sob essa ótica aí das mudanças climáticas, da economia verde e tudo mais, né? Eu vou até já passar para a Yara falar que ela fez essa matéria, e ela dá detalhes desse discurso do Lula, e depois o Hugo já comenta, pode ser? Pode falar, Yara. Você que sabe mais detalhes. Pois é, Ivanzinho, o Hugo, seja bem-vindo. É porque é interessante esse conceito, né, novo, de uma prática muito velha, né, Hugo? Que a gente sabe que o capitalismo ele sempre vai se reinventando, né? Aí agora o novo tipo de imperialismo, o novo tipo de colonialismo é você impor restrições, barreiras comerciais a partir de uma pauta dita verde, né? Falando sobre a proteção climática. O Lula já havia falado sobre isso durante a cúpula da Amazônia, em Belém, agora no início do mês, e voltou a falar. E eu queria que o Hugo explicasse, como bom professor que ele é, de uma maneira mais elaborada esse termo, para as pessoas entenderem do que o Lula está falando, porque eu vi que, em geral, na cobertura, as pessoas jogam o conceito, mas não explicam, né? Aí eu queria aproveitar aqui a presença do grande Hugo para ele dar uma explicada para a gente, para a nossa audiência. Só para destacar um trechinho da fala do Lula, para o pessoal saber do que a gente está falando aqui, antes do Hugo explicar, o presidente fala em um dos trechos de sua fala, né? Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que estabeleça barreiras comerciais e medidas discriminatórias alegando proteção ao meio ambiente. Né? Esse é um trecho bastante interessante. Então, o Hugo pode explicar direitinho aí o que é esse uso da agenda da pauta ambiental, né, em prol de um novo tipo de imperialismo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde também aqui à audiência, a Maria Angélica também, todo mundo aqui. Bom, o Lula está se referindo a esse discurso, em grande medida, falso, cada vez mais falso, de países ricos, de que países pobres, países emergentes, eles têm de estar condicionados a uma série de leis ambientais e regras ambientais, seja por conta de leis nos países desenvolvidos ou regras colocadas em acordos que limitem o comércio. Por uma razão. Primeiro, que os países desenvolvidos poluem muito mais. A Alemanha tem um discurso extremamente verde, extremamente ambientalista, e ela tem uma matriz energética muito mais suja que o Brasil. Quer dizer, não há um peso e uma medida. Se a Alemanha quiser adotar para si o que ela cobra do Brasil, seria muito bem-vindo. Ela não vai fazer. Eu acho que tem um outro elemento que o Lula intui, e vai além dessa própria fala dele, que a situação é até um pouco pior. É como o atual sistema monetário e financeiro mundial gira em torno da energia suja. Porque o que está se discutindo lá na cúpula de Joanesburgo, lá na África do Sul, é uma criação, inclusive, de uma moeda, um instrumento de troca entre os países dos BRICS para que eles não usem o dólar americano. Se a gente parar para pensar por que o dólar americano é tão importante assim para os Estados Unidos e é essa moeda mundial? Porque ela troca petróleo. É isso que está em discussão, né? O dólar troca petróleo, que é a base energética do mundo. Então, o petróleo não é só a matriz energética do mundo por uma falta de condições tecnológicas para superá-lo. É porque também ele é a moeda do mundo, é o chamado petrodólar. Então, se a gente está falando a sério de uma mudança do paradigma ambiental mundial, a gente tem de falar, como o presidente Lula está falando, em relação à mudança dessa bitola financeira, que gira em torno do uso da moeda de um país, os Estados Unidos da América, como uma moeda mundial, privilegiando esse país
e privilegiando esse país porque é ela a moeda com a qual se compra petróleo na maioria dos casos. Isso começa a mudar. A gente já começa a ver contratos aí que prevêem compra de petróleo e gás na moeda chinesa, eventualmente na moeda indiana, a rúpia, ou no caso o renminbi, moeda popular, que é a moeda da China. Então, tudo isso caminha junto. Só que, curiosamente, a gente vê da parte, principalmente de países europeus, uma retórica verde, uma retórica ambientalista que não se cumpre no papel. Na prática, é uma forma de exigir condições melhores em relação a países emergentes como nós, como os países latino-americanos. Com certeza, a fala do Lula se baseia também no fato de que esse acordo entre União Europeia e Mercosul não está saindo, porque a União Europeia está impondo cláusulas no sentido ambiental muito rigorosas em relação aos países do nosso bloco, que ela não cumpre para si, gente. Muita gente bate palmas porque a Alemanha trocou a sua matriz energética, porque fechou usinas nucleares, mas a Alemanha, por exemplo, usa cada vez mais petróleo e gás para produzir energia elétrica. A França é um país que produz boa parte da sua energia com usinas nucleares, que ela tira lá do Niger, lá de países extremamente empobrecidos da África, países que são ricos, mas que são profundamente explorados, né? Em que condições ambientais a França está explorando esse urânio que serve como material para suas usinas nucleares, explorando esse urânio lá na África Ocidental, que é uma das regiões mais pobres do planeta. Então, o que o presidente Lula está cobrando é que haja um peso e uma medida. E esse um peso e uma medida não é cumprido por esses países ricos, que querem ganhar mais dinheiro justamente com esse discurso ambiental, que eles não cumprem. Mas, como eu falei, isso vai muito além. E vai muito além porque a gente não está falando só de uma matriz energética suja, a gente está falando de uma matriz monetária suja. As duas coisas andam juntas. Muito bem, muito bem. Eu vou liberar, então, o Ivan e a Yara, tá bom? Beijo, gente. Bom programa. Vou acompanhá-los aqui. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Beijo. Valeu, Hugo, Miguel e Yara. Até amanhã. Tchau, tchau. Então, vamos ficar ainda nessa reunião dos BRICS. É uma reunião muito importante. Se você ler a imprensa, toda a imprensa africana, a imprensa asiática, estão dando muita atenção, os grandes jornais da China. O Xi Jinping não viaja muito, né? Eles estão dando atenção a isso. O Xi Jinping não é de viajar muito, ele escolhe a dedo os países que ele vai, e ele está lá presente. E é um momento histórico do mundo, né? Muita gente fala da nova ordem mundial, e você tem movimentos aí importantes de alguns países africanos, há algumas mudanças de regime do próprio Níger, né? Teve um golpe lá e um outro governo que se propõe a ser mais independente em relação à Europa, né? Com bandeiras russas sendo mostradas. Há uma tensão nova na África, uma tensão geopolítica nova no mundo todo, né? A tensão cresceu na China, a questão de Taiwan, Estados Unidos, e a própria diplomacia chinesa, ela está subindo o tom. E você tem essa questão do dólar, que é fundamental. Né? A questão do dólar, que é uma questão de você ter uma nova ordem financeira global, que, de certa forma, já começou. Né? A guerra na Ucrânia, uma das consequências foi acelerar um processo que já estava em curso, mas que foi empurrado. Né? Foi empurrado. Você tem, eu acho que o grande trunfo dos BRICS, o Lula postou umas coisas hoje. Ele, por exemplo, ele lembrou que o BRICS já é maior que o G7, né? Que é isso, né? O G20 e o G7. Ele acabou de postar aqui no Twitter. Ou seja, o BRICS, os países reunidos, eles compõem um bloco econômico muito poderoso. O Lula defende que a Argentina entre no bloco, o Lula é defensor de que o bloco seja expandido, assim como a China. Tem gente no Brasil que acha que não, porque o BRICS é bom ficar pequeno, porque aí a gente ganha mais, porque a gente está lá, né? Mas eu acho que isso é besteira, que a importância que o Lula dá para os BRICS é uma importância
de ser um mecanismo para ajudar na governança mundial. O Lula ele tem falado isso, ele falou de novo hoje. Né? Ele defendeu uma governança mundial. É uma coisa que eu acho muito interessante. Você vê como o Lula ele tem, na minha opinião, uma intuição política espetacular. É uma coisa que eu penso muito, muita gente pensa. Né? Eu defendo também que o mundo precisa ter algum tipo de governança mundial para não ter mais guerra, para você proteger o meio ambiente. É muito complicado isso. Né? É um debate ideológico complicadíssimo, porque pressupõe, em algum momento, vai pressupor naturalmente de você reduzir as soberanias nacionais. Né? O Lula defende isso. Ele defende que você, em questões, por exemplo, climáticas ou de pandemia, não é... a soberania nacional vai ter que ceder, porque você tem um governante qualquer de uma ilha lá, o cara fala, não, o ilha é um país, né? Tipo o Brasil, não, aqui a gente não quer vacina, aqui não tem, o mundo não vai entrar. Não é assim, né? A espécie humana, a sobrevivência da espécie humana está em jogo, não é porque tem um infeliz delirante que não quer vacinar seu povo que vai até onde vai, né? Enfim, o que você acha dessas coisas todas aí? O vírus não conhece fronteira, né, Miguel? A gente aprendeu a duras penas e, com certeza, a pandemia global foi muito pior, porque os Estados Unidos acabam sendo um país central que recebe muita gente sai de lá e viaja o mundo até por razão de negócios, e a postura do Trump colaborou para a disseminação da Covid no mundo, né? A morte do próprio povo e a morte do próprio povo americano, a disseminação da Covid no mundo. O Brasil também, por conta do Bolsonaro, é responsável em grande medida pela grande quantidade de casos na América Latina e no Mercosul, por mais que governos aqui da região tenham tentado combater a Covid, fazer algum isolamento, a relação comercial com o Brasil e a proximidade com o nosso país também acabou piorando a situação em lugares como a Argentina, como o Uruguai, levando em consideração que a nossa América do Sul foi um dos continentes aí mais afetados pela Covid no mundo, né? Então, o presidente Lula tem razão, já fez um belíssimo trabalho quando esteve no poder, depois foi sucedido pela presidenta Dilma, e ele está reproduzindo isso nos BRICS, que é um bloco que precisa ser expandido, sobretudo para incluir países do Oriente Médio, que são grandes produtores de petróleo, são países-chave na economia mundial, e, ironicamente, eles acabaram aprendendo a não depender só do petróleo. Tem grandes reservas financeiras, podem eles próprios fazer uma transição para uma energia mais renovável, porque tem recursos econômicos, e eu acredito que eles olhem para isso. Então, é importante que o mundo esteja mais bem representado, que os BRICS possam ser aquilo que o movimento não alinhado tentou ser no passado e acabou se perdendo, talvez porque tenha crescido demais, mas não diria isso, porque não se organizou devidamente. Eu acho que agora, com a base na China, que é a maior economia do mundo em valores reais, na Índia, que é já a terceira economia em valores reais também, o Brasil, que na verdade é a oitava economia, e a Rússia, que está ali, também é a quinta economia. Então, a gente está falando de 4 países que integram o bloco, a África do Sul um pouquinho menos, mas esses 4 maiores, que estão entre o G10 em valores reais da economia mundial. Isso pode fazer diferença. E é uma parcela maior ainda da população mundial. A gente não pode continuar vivendo com base em restrições, em uma ordem que queira que sim, queira que não, vem ainda do século XIX e das fronteiras coloniais que a Europa e depois os Estados Unidos impuseram ao mundo, gerando uma desgraça tremenda em África, que não era pobre. Não é que a África era pobre, a África foi empobrecida, foi destruída, a China igualmente, a Índia igualmente, o Afeganistão, que todo mundo acha que é um lugar pobre e miserável, era um país extremamente rico, foi destruído nos 1880, numa derrota para o Reino Unido. Metade do Afeganistão foi tomado pela Inglaterra e hoje é parte do Paquistão. Tem mais afegãos no Paquistão do que no próprio Afeganistão. Isso vem da onde? Vem de uma fronteira colonial que foi imposta, fronteiras artificiais que existem em África, separando às vezes a mesma etnia, unindo etnias que não se dão bem, porque boa parte dos Estados-nação da África são países, são fronteiras arbitrárias que foram impostas pelos europeus no século XIX, para explorar de maneira brutal os recursos humanos e naturais, e isso continua a acontecer. Porque boa parte da riqueza europeia se dá com base na exploração de países africanos. É inadmissível
que apenas 20% ou menos que 20% do povo do Niger tenha energia elétrica, 80% não tem, enquanto 40% da energia da França é produzida com matéria-prima do Niger. E eu até faria um reparo que eu não veria o processo atual de levante militar no Niger como um golpe. Na verdade, havia uma democracia de fachada, na qual não participavam nem 20% da população de lá, justamente um número mais ou menos parecido com quem tem energia elétrica naquele país, e os militares se levantaram. E estão reivindicando lá, como também Burkina Faso, como na Guiné, estão reivindicando no Mali também melhores relações. Eles não podem ficar exportando urânio a preço de banana, um gravíssimo dano ambiental, um gravíssimo dano social, e continuarem pobres. Não dá para a França ser rica e o Niger ser o antepenúltimo país na lista de qualidade de vida. É sobre isso que trata a cúpula dos BRICS, esse movimento que o Brasil protagoniza, graças ao gênio desse brasileiro gigantesco, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, um político hábil, gostem ou não, um político extremamente hábil, uma figura aí que muita gente deu como morta, virou o jogo e põe o Brasil no seu devido lugar, que é um lugar muito além do que as classes médias, muitas vezes intelectualizadas, supõem que o Brasil pode chegar. O Lula põe o Brasil no seu lugar de protagonista, junto com China, junto com Índia, junto com Rússia, e estamos bem aí. Só que a gente tem de encaminhar nessa cúpula dos BRICS uma moeda comum, para que a troca entre os nossos países não ocorra usando moeda americana, porque não tem por que comércio entre o Brasil e a África do Sul ser mediado pelos Estados Unidos, e mais importante do que isso, é fundamental que haja uma moeda comum para, inclusive, fazer resgates em países que venham a ser acometidos com crises. A Argentina está padecendo fruto de uma crise econômica gerada por esse sistema do dólar. Não é uma crise natural, não é uma crise que é fruto da incompetência dos argentinos, ela é fruto do esgotamento do sistema internacional do dólar. A Argentina tem que ser acolhida e resgatada, porque ela é muito importante para a humanidade e é um dos nossos grandes parceiros comerciais. A gente não pode deixar a Argentina criar essa moeda comum, não é substituir o real, nem o renminbi, nem o rublo, nem a rúpia, mas criar um padrão monetário que permita uma integração, que permita, inclusive, resgates, que nos blinde das sanções que os Estados Unidos aplicam, usando do fato que todo mundo usa o dólar. E se você não fizer o que eles querem, eles podem simplesmente te sancionar. Isso tem de mudar no mundo. E eu acho que a cúpula dos BRICS é central para a sobrevivência da humanidade. Miguel? Liga. Desculpa. Quando eu falo em golpe, nem sempre é ruim, né? A Revolução Francesa foi um golpe, a República Brasileira foi um golpe, o Vargas, né, deu um golpe na República Café com Leite. As rupturas políticas, elas são todas difíceis assim. E eu acompanho o que acontece no Níger. Você tem uma politização do debate na África toda, muitas lideranças, você viu como o encontro que teve na França, vários discursos, inclusive do próprio presidente da África do Sul, discurso forte, como eles ficaram magoados na questão da Covid, como a Europa, no primeiro grande problema global, a Europa e os Estados Unidos se fecharam, não, vacina é só para gente. Só a China que liberou vacina para eles, ninguém queria dar vacina para os africanos. Eles ficaram, que isso? É assim que se trata a gente? Então, e você tem uma tomada de consciência maior, eu tenho lido bastante o Al Jazeera, vários jornais internacionais que falam mais sobre a África, que como você tem um debate maior, por exemplo, para você descolonizar, de fato. Eu acho que a entrada da China está ajudando eles a tomarem consciência disso, porque a China está fazendo uma coisa que a Europa nunca fez, em séculos, que é industrializar a África. E os africanos agora, inclusive, eles voltaram a falar bastante do termo africano. Eu lembro que aqui no Brasil, às vezes, o pessoal ficou ofendido. Não pode falar africano, cada país é um país. Eles mesmos estão falando isso. Eles estão incentivando a formação de uma consciência africana, continental, porque é muito comum os problemas que existem lá. Eles passaram por coisas muito comuns, apesar, evidentemente, das diferenças regionais, culturais entre todos os países. Mas essa consciência está
está aumentando, porque houve uma tentativa, né? A União Africana era uma tentativa bonita. Aquele presidente do Egito, Gamel Nasser, né? Que foi uma grande liderança. E você vê que o Ocidente ele foi destruindo liderança por liderança em toda a África. Todas as lideranças boas, construídas pela história dos seus países, e você sabe como é difícil aparecer uma liderança, quando emerge uma grande liderança nacional, é um tesouro para o país. É uma coisa muito importante para cada país ter uma liderança. Vê como foi importante Mao Tse-tung para a China, o Lenin para a Rússia. As grandes lideranças são muito importantes, a figura humana que emerge no processo político. E o Ocidente foi caçando uma a uma, né? Ele foi destruindo as lideranças até o final, até matar o Gaddafi. Né? Matou o Lumumba. Matou o Saddam Hussein, matou o Gaddafi. E quando matou o Gaddafi, eu acho que ali foi uma gota d'água de décadas que ninguém entendeu para que vocês fizeram aquilo. A Líbia era o melhor país de toda a África, um país cheio de universidade, um país com um país desenvolvido. Para que vocês transformaram a Líbia nesse negócio que é hoje? É para combater terrorismo? Tem 3.000 vezes mais terrorista hoje na Líbia do que tinha no passado. Não tinha terrorista na Líbia, não tinha terrorista no Iraque, não tinha terrorista na Síria. Eram países seguros. Por que o Ocidente fez isso? Eu acho que tem uma tomada de consciência grande e o mundo... eu adoro muito esse conceito agora que tem se consolidado muito de sul global. Né? O sul global está com raiva, né? Porque está vindo a lembrança dessas coisas, agora com essa guerra na Ucrânia, né? Mesmo que a gente discorde do ato da Rússia, é muita hipocrisia, né? Porque aí eles querem sancionar o mundo inteiro, ninguém pode fazer negócio com a Rússia. Os Estados Unidos podem invadir o Iraque, a França pode invadir a Líbia, é assim? Uns podem, outros não podem, enfim. Eu acho que o protesto americano em relação ao conflito russo-ucraniano é em relação ao monopólio do uso da força. Os Estados Unidos admitem que só eles podem usar a força no cenário internacional ou alguém com autorização ou a não oposição deles. Durante muito tempo, a Ucrânia bombardeou populações russas autóctones, tá? Não é população que foi lá na União Soviética, população que estava desde sempre no leste da Ucrânia, ou na Crimeia, também uma população tártara que está lá muito antes dos próprios eslavos, porque os habitantes originais de grande parte da Ucrânia eram turcos, né? Não eram eslavos. E veja bem, nunca se questionou isso. As pessoas que foram mortas em Lugansk e Donetsk durante 8 anos estavam fora da conta, porque isso estava naturalizado num direito de força do Estado ucraniano enquanto aliado do Ocidente. Quando a Rússia reagiu, quer dizer, os Estados Unidos estão depondo armas? Na verdade, não. Os Estados Unidos e França estão ameaçando a África. Quando há uma crítica à Rússia, eles usam o argumento de que um país não pode invadir um outro ou fazer uma ação militar, mas eles não estão abrindo mão deles fazerem ação militar. É basicamente o seguinte: eu tenho legitimidade, eu tenho o monopólio da força, eu e os meus aliados. E fulano de tal, ele não tem. Não tem. A gente pode invadir o Niger, porque o levante do Niger, ou o levante do Mali, ou o levante do Burkina Faso, ameaça os nossos interesses internacionais. Não é a tal da ordem baseada em regras, que na verdade são regras baseadas em ordens. Agora, se a Rússia confrontar a estrutura da OTAN no leste europeu, ela está automaticamente errada. Então, de novo, a gente está batendo 2 pesos e 2 medidas aí. E é isso que o presidente Lula está clamando. A gente precisa ter instâncias internacionais que apliquem a mesma regra. O que vale para a Rússia vale para os Estados Unidos. Então, a Rússia vai ter de retirar suas tropas da Ucrânia, vai ter... Tudo bem, os Estados Unidos vão se abster de usar a força contra o Níger? Os Estados Unidos vão se abster de usar a força contra a China, como eles estão ameaçando por conta da questão de Taiwan, que é uma questão interna, que é travada pacificamente, vinha sendo tratada pacificamente entre a liderança da ilha de Taiwan e da China continental. O que os Estados Unidos estão indo fazer ali? Ou levar a sua marinha de guerra até o mar da China meridional, o mar da China oriental também. Então, a regra tem de valer para todos, e os Estados Unidos não aceitam isso. Os Estados Unidos se colocam como uma nação líder e excepcional,
que têm o direito de usar a força no cenário internacional e eles são autorizados, como a gente vê, pelos países da Europa Ocidental e Central que integram a União Europeia, pelo Japão, pela Coreia do Sul, atualmente pela Austrália, pelo Canadá, mas lembrando que a Austrália, Canadá, Nova Zelândia fazem parte do Reino de uma maneira um pouco extensa, tem como monarca o rei Charles agora, né? Não mais príncipe, que é a grande aliança anglo-americana, europeia, japonesa, sul-coreana. Então, que ordem é essa? A gente tem de discutir essa governança global baseada num critério de igualdade. E a gente tem de rediscutir as próprias fronteiras de África, que em grande medida são artificiais. Por exemplo, o Niger tem uma identidade cultural com o norte da Nigéria. Por que a Nigéria tem esse mapa atual? Porque os ingleses desenharam, juntaram Igbos, juntaram Yorubá, juntaram Hausa, dividiram os Hausa. Fronteira entre Nigéria e Níger, ela é artificial e é colonial. Ela simplesmente rachou uma região comum e falou, daqui para baixo a colônia inglesa, daqui para cima é a colônia francesa. E a independência desses países, infelizmente, não resolveu essa questão de fronteiras artificiais. O mesmo a gente pode falar da fronteira entre Paquistão e Afeganistão, como a fronteira artificial causada pelo colonialismo. Quando a gente está falando na persistência dessas fronteiras que vêm do século XIX e vêm do colonialismo, a gente vê que a questão do imperialismo não acabou, como muita gente tem proclamado há muito tempo. A questão imperial continua, a questão do colonialismo continua de uma forma diferente na exploração desses países. Então, o BRICS é sobre isso, o BRICS é sobre liberdade. Né? Por mais que se questione os países dos BRICS na sua luta, porque não são perfeitos, não são isso, não são aquilo, a gente tem de lembrar que esses tais países desenvolvidos que se arrogam na posição de democracias são muito pouco democráticos internamente também e muitas vezes apoiam ditaduras, dão golpes em democracias. E mesmo os países dos BRICS que são mais fechados, eles estão lutando pela própria liberdade, pelo próprio direito a subsistir como nação. Então, mesmo quando a questão dos BRICS passa por regimes fechados, é uma questão de liberdade, e o direito de liberdade que esses países têm, de luta contra a opressão. Então, o Brasil está do lado certo da história. É claro que tem várias questões aí que são terríveis, que são perigosas até, mas o presidente Lula está encaminhando a luta na direção certa, porque ficar parado, esperando, achando que não vão mexer com a gente, eles vão mexer. A menos que a gente melhore a integração entre o Sul Global e a gente crie uma força capaz de unir vários países grandes e emergentes que possam se colocar, possam se defender mutuamente, possam se colocar em relação aos ditames dos países mais ricos. Porque é ilusório achar que o Brasil vai crescer economicamente, se desenvolver, se aliando com esses países. Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. Se a gente vê, desde da derrubada da presidenta Dilma, que tem as digitais desses países, e o que foi o período do Bolsonaro, nós tivemos governos alinhados com as nações centrais do mundo, e o Brasil se estagnou, o Brasil piorou, a fome aumentou. Então, é uma medida de sobrevivência do Brasil se colocar de maneira autônoma no cenário internacional. Muito bom. Deixa eu ler um superchat aqui, que inclusive é um elogio para você. MF Albuquerque. É sua parente? Não, que eu saiba, deve ser remotamente, mas que eu saiba não. Parabéns pelo convidado. Gosto muito das análises do professor Hugo. É isso aí. A gente está com outro convidado aqui no bastidor, o Leonel Hadi. Ele, se quiser ligar a câmera, entra aqui no nosso papo, Leonel. Tudo bem? Tudo certo. Eu estou aqui no nosso memorial legislativo, nosso plenário de forma, né? Eu até mostrei ali um pouco. Vou mostrar para você, isso aqui é legal para ti, Miguel, que eu sei que tem uma veia trabalhista muito forte, né? Aqui atrás, reconhece esse senhor aqui? Ah, legal, o Jango. Esse deputado aqui, tu reconhece? Isso aqui tu não vai reconhecer. Eu sei, é o Getúlio, né? Getúlio, é isso aí. Novo, Getúlio novinho. Ah, que legal. Que legal. Seria interessante, né? O Getúlio, nesse momento, seria interessante. A gente vive um momento, Leonel, que estava discutindo aqui com o Hugo, até parecido um pouco com o que viveu o Getúlio Vargas, né? Um momento de mudanças nas relações internacionais. O Lula está a gente está falando sobre o BRICS. O Lula está lá, na África do Sul, discutindo com outros países, tem a China,
a Rússia, a África do Sul, e a gente estava falando sobre essa nova ordem internacional. O Hugo falou sobre a questão do tamanho das economias. É importante lembrar, Hugo, que independente do PIB, que varia muito de ano para ano, né? No caso do Brasil, então, oscila mais ainda que outros países, por causa da nossa instabilidade, mas tem que ver o tamanho da população dos países do BRICS. Né? Você juntar os países do BRICS, Índia, China, Brasil, é uma coisa monstruosa. E o potencial também de crescimento, porque a quantidade de recursos naturais que a gente tem nesses países todos juntos. E você pensar bem também, queria a opinião do Leonel, são países que, juntos, têm uma independência enorme, porque eles se complementam. Por exemplo, a China, hoje em dia, está claro para todo mundo que a China é um dos grandes vetores de inovação tecnológica. Né? Então, a gente não depende mais, como dependia durante muito tempo, dependia dos Estados Unidos, para você obter inovação tecnológica, ou da Europa, para comprar máquina. Hoje não, hoje você tem a China. Então, você tem uma multipolaridade que garante mais soberania. Né? Eu acho que por isso que os BRICS está se tornando uma coisa emocionante, e é impressionante também, Leonel, como o BRICS voltou com força após a vitória do Lula. Como essa reunião, como é importante um presidente num país como o Brasil, é importante para o planeta. Né? O planeta agora está mais seguro. Não, sem dúvida, o Brasil volta a ser um player global. O Leonel, seu som está ruim para você também, Hugo? Eu estou ouvindo, está cortando um pouco, Leonel. Eu acho que pode ser o fone. Deixa eu ver, eu vou sair e vou voltar aqui de novo, vamos ver se melhora. Só... Então, é isso aí. Agora, claro, você falou bem da questão da população e do potencial de recursos naturais e humanos. Agora, tem a questão do PIB em valores reais, que inclusive aumentou, em valores reais, que eu digo paridade de poder de compra, que em inglês é PPP, né, na sigla, ele tem um pouco mais de estabilidade. E, na verdade, a gente é até um pouco maior em valores reais, Miguel. Por isso que o presidente Lula falou que é 10º. O Brasil, na verdade, é a 8ª economia. Vamos ver se melhorou aí. Melhorou? Pode falar? Vamos ver se melhora, então. Melhorou. Não, no meu entendimento, é muito positivo, porque finalmente o Brasil volta a ser player global. E a figura do Lula é uma figura de relevância internacional que é indiscutível o impacto que ele tem, inclusive nas políticas sobre a guerra na Ucrânia, sabe? Ele se colocou como um participante desse debate frontal, relevante, Rússia cortejando, a Ucrânia cortejou, depois abandonou, entende? Mas demonstra que o Brasil, de fato, ele tem um peso global que Bolsonaro tinha deixado completamente subserviente aos interesses dos Estados Unidos, principalmente. Então, nesse sentido, a economia do Brasil se fortalece, as relações econômicas, investimentos internacionais, e é por isso que é importante, né, o Brasil hoje ser uma das figuras essenciais no BRICS, porque nós sabemos que o BRICS ele pode, da forma que vem sendo articulado, justamente isso, né, o Brasil produtor de grãos, etc., de commodities, caminhando para uma reindustrialização novamente, a China numa inovação econômica e tecnológica, e pode, de fato, né, junto com a Índia, junto com a Rússia, depois que passar, né, todo esse confronto aí, ter um crescimento real de relevância no nosso país, a relação internacional com esse bloco para favorecimento da nossa economia e favorecimento também da nossa relação de poderio, inclusive de influência na geopolítica global. Muito bem, muito bem. O Hugo tem que sair daqui a pouquinho, né, Hugo? Já vou me despedindo aqui, vou seguir. Valeu pelo convite, Miguel. Prazer te ver, Leonel. Vamos que vamos. Estamos sempre aqui à disposição. Abração para a comunidade aqui da Fórum.